E a gente vai começar hoje pela Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna, ela fala de um momento onde a gente percebe que durante muito tempo a gente esteve cuidando das obrigações. Então a Roda da Fortuna indica que para a gente poder seguir o nosso caminho, para a gente poder realizar a nossa função especial, aquela que a gente nasceu para ser, primeiro a gente precisa queimar as etapas. Primeiro a gente precisa passar por todas aquelas obrigações que o ambiente exige. Então a carta 10, ela fala assim: você já fez sua lição de casa? Você já realizou tudo aquilo que era muito importante? Tudo aquilo que a família te ensinou que era importante? Então, quando a gente nasce, parece que teria um mapa de quem a gente é, para onde a gente vai, o que a gente vai dar valor, quais são os nossos dons, qual é a nossa função, qual é a nossa especialidade. Mas a gente nasce cego, ainda inocente, sem conseguir lembrar, esquecido desse mapa. Aí vem a família, a sociedade e escreve tudo em cima disso. E fala: não, pera lá, você não vai aqui, você vai para lá, você não vai ser isso, você vai ser aquilo outro. Então, aí a família, ela vai, e aí quando eu falo a família, eu digo o ambiente todo que está ao seu redor, ele muda as suas direções. E isso cria para a gente uma série de obrigações, de expectativas. Então, em primeiro lugar, no nosso desenvolvimento, a gente precisa, eu digo, queimar as etapas, quer dizer, a gente precisa cumprir todas essas obrigações. A gente precisa se tornar independente, a gente precisa ter uma estabilidade, a gente tem uma série de coisas que a gente coloca, cada um é diferente. Então, para poder se realizar, para poder chegar a assumir o seu verdadeiro papel, primeiro você tem que ser tudo aquilo que a família ensinou, aquilo que a sociedade quer que você seja, aquilo que você decidiu ser para se autoafirmar, para ser visto, para ter um espaço de respeito, para se libertar das culpas. Então, por isso a Roda da Fortuna, ela fala dos karmas. E por isso a gente fala: escuta, a pessoa está presa num karma. Então a sensação é assim de que você está tentando atingir certos objetivos e parece que você está vivendo num ciclo vicioso. Você busca, luta por certas coisas, quando você está quase atingindo seu objetivo, parece que sempre acontece alguma coisa que faz tudo voltar para trás. E aí você tem que começar tudo a estacar zero de novo. Então, agora a Roda da Fortuna, ou a retribuição, como aparece no tarô da Kier, é um momento onde você para ver: pera lá, tem certas coisas que eu estou fazendo na minha vida que eu sou muito bem sucedido. Eu sou muito bem sucedida, eu realizo, eu conquisto, eu faço. Agora tem outras coisas que parece que eu estou emperrada, que toda vez que eu tento, sempre acontece alguma coisa que faz tudo voltar para trás. E eu sempre tenho que começar do início novamente, uma vez atrás da outra. E aí você começa a reparar que o quê? As obrigações, aquelas coisas que você achava que tinha que fazer, que era obrigado a realizar, que tinha que cumprir, que a família exigiu, que a sociedade exige, que você achou que devia fazer porque assim você ia ser bem aceito. Aí nessas coisas você se realiza muito bem. Mas naquelas coisas que é para o seu prazer, para a sua realização, para o seu crescimento, aonde você vai ter prazer porque você gosta, porque você tem tesão de fazer, porque aquilo é o seu dom, é o seu talento, é a sua capacidade, parece que isso nunca dá certo. Então, por quê? Porque essa seria a transformação. Enquanto que fazer o que a sociedade manda, a família manda, é a manutenção. Então a Roda da Fortuna, ela indica a luta da transformação, do crescimento, da evolução, da contribuição para a evolução contra quem? Contra a manutenção das estruturas do jeito que elas estão.
Então a carta 10 ela fala do momento onde você está naquele impasse. Ou eu sigo o meu caminho, ou eu cumpro as obrigações. Porém, em geral, quando ela sai, é porque você já está vendo, que você já está conseguindo enxergar. Porque a maior parte das vezes você nem enxerga. Você não consegue ver que o que está atrapalhando a sua vida é que você está colocando os outros como prioridade. O que a família quer em prioridade, o que a moral quer, o que a sociedade quer como prioridade, não aquilo que você considera prioritário na sua vida. E então você já está enxergando, se aparece a roda da fortuna, porque você já está enxergando isso. E novamente eu lembro que conforme a posição que a carta está no jogo, então eu já na aula anterior eu já falei da importância das camadas no jogo. Então quando eu faço aquele jogo da linha do tempo, no jogo pequenininho a gente só tem 2 camadas. A camada central de arcanos maiores, quem eu sou, para onde eu vou, e os arcanos menores ao redor. Então são 2 camadas. No jogo de 9 meses, a gente tem 3 camadas, 2 camadas de arcanos maiores e 1 camada de arcano menor. Os arcanos menores estão sempre na mesma camada ao redor, mas os maiores, eles podem estar na primeira camada ou na segunda no jogo de 9 meses ou nas 3 camadas do jogo maior de 16 meses. No jogo de 16 meses a gente tem 3 camadas de arcano maior. Então conforme ela está mais para o centro do jogo, está mais para o centro, a carta é mais importante, ela está mais demorada. Ela demora mais para passar porque a pessoa está no meio daquele processo ainda. Enquanto se ela está numa camada vamos dizer, mais periférica, quer dizer que a pessoa já está terminando aquele processo. Porque cada arcano é um processo. E os arcanos maiores, eles são mais longos. Por isso que eles não encaixam no mês a mês. Os arcanos que se encaixam no mês a mês são os arcanos menores, porque os arcanos menores eles são mais específicos em termos de conteúdo, eles são menos abrangentes em termos de pergunta, de tarefa, do que os maiores. Então, conforme o momento que a carta 10 vai aparecer, se ela vai estar interno ou externo, conforme o momento que ela está na elaboração dessa carta, você pode estar mais amarrado nas coisas da família, mais consciente ou menos consciente. Quanto mais consciente, mais próximo está da virada, que vai ser, por exemplo, a carta 12. Né? Agora, no momento, a gente está analisando então a carta 10 e dizendo desse processo onde você está identificando o que estava escrito na minha carta original, que faz parte dos meus dons, das minhas especialidades, da minha história, e o que faz parte da história da minha família, aquilo que a minha família eu me sinto obrigado a fazer porque o meu pai não conquistou, porque minha mãe não fez, ou porque fizeram e eu tenho que continuar, ou porque a sociedade só vai me aceitar se for assim ou assado. Então, é essa análise que a roda da fortuna se refere. E por isso ela sempre se refere a um momento onde você está enrolado com família, ou obrigações com a família que só você pode fazer, e no momento de libertação disso. Então, normalmente quando aparece a roda da fortuna, mostra a pessoa nesse impasse, no momento onde ela está ligada às situações de família e, por outro lado, se libertando disso para dar continuidade na sua vida. A carta 11 é a carta da força ou da persuasão no tarô da Kier. Então, a persuasão ela diz de um momento onde você está percebendo claramente
o tamanho da sua força. Quer dizer, quais são as minhas especialidades? O que eu tenho que eu posso contar comigo mesmo? Quais são os talentos que eu tenho? Quais os conhecimentos que eu tenho? As capacidades, as habilidades que eu desenvolvi? Então, é essa força que eu tenho. E onde é a situação que eu estou? Qual é a realidade que eu estou vivendo? O que é que está ao meu redor? Então, é o momento onde você está comparando a sua força com as dificuldades, com os seus objetivos. Você está centrado. Você sabe aonde você quer ir. E você sabe quais são as capacidades, as habilidades que você tem e o conhecimento. Então, a questão agora é só planejar. Qual é a melhor forma de usar tudo que você tem para você poder atingir os seus objetivos? Então, a carta 11, ela faz parte, como eu falei, do segundo naipe. E o naipe da mente, que começa com a carta 8. E a carta 8, lembra que eu falei que é você definir a sua função. Qual é a minha função? Esse é o objetivo do naipe todo. Então, de 8 até a carta 14, você vai estar em busca da sua função e da forma como você vai usar e adequar as suas capacidades no ambiente. O as do naipe da mente, do naipe da carta 8, é a carta 14 da temperança, onde você conseguiu um equilíbrio. Você conseguiu equilibrar as suas capacidades, a sua estrutura, e a partir daí você já vai poder usar tudo isso. Então, o objetivo desse naipe da carta 8 a 14 é você integrar as suas especialidades dentro do ambiente. Na carta 9 do eremita, você vai descobrir quais são as suas especialidades. Então, é aquele processo de entrar na gruta para ver o que eu tenho de especial, qual é a minha essência, o que eu tenho que é só meu, que eu me diferencio, que eu me destaco. Então, se você achou e você conseguiu diferenciar as suas especialidades daquilo que a sociedade pregou para você, aquilo que a família escreveu em cima do seu mapa, então agora você já tem consciência de quais são as suas capacidades. E também de aonde você está, porque você já analisou qual foi a influência que você teve da sociedade, qual foi a influência da família. Então a carta 11 é um momento de consciência plena. Quais são as minhas capacidades? Quais são os meus objetivos? Onde eu estou? Quais são as dificuldades e como eu posso fazer para controlar tudo isso, para continuar crescendo? E quanto mais você usa as suas especialidades, mais força você tem e com isso mais poder de ação. Então a carta 11, ela seria o centro do baralho todo, dos 22 arcanos maiores, porque a gente pode formar uma pirâmide também com as cartas. Então de 1 a 11 é a subida da pirâmide, que seria o karma, quando você está aprendendo e adequando os seus instrumentos. E de 11 para 12 tem a virada, né? Aonde a partir daí você vai só usufruir, é o Dharma. Você vai usar os seus dons num exercício de promover o progresso e o aperfeiçoamento do universo que você está. Então na 11 você ganhou controle e a partir daí você passa a exercer as suas capacidades com toda a sua força. Então a carta 11, ela sempre aparece num momento de ação, como a carta 5 é um momento de ação, aonde você em primeiro plano, aonde você está usando as suas especialidades, as suas capacidades, o conhecimento que é seu, que vem da sua essência, não o que se aprendeu, porque a gente tem os dons e tem o aprendizado, né? Mas aí você está usando os dons, você está usando o seu talento, aquilo que você tem de especial. Agora, é interessante, né? Como eu falei, que a carta 2, ela fala da sensibilidade.
E tanto a carta 2 quanto a carta 16, elas falam, a fragilidade, elas falam do momento onde você está se expondo muito e o momento onde a sua sensibilidade está muito aberta. Então, a carta 2, a sacerdotisa, fala do amor, fala da sensibilidade, fala da mediunidade. E a carta 16 fala de um momento onde você está se expondo muito e abrindo a sua sensibilidade. A carta 11, ela já diz do domínio da sensibilidade. Então, né, quando a gente está vendo um jogo de uma bruxinha, certo? De uma sensitiva, sempre vai aparecer a carta 2 ou a carta 11. A carta 2 é o sensitivo ainda mais exposto. Mostra uma sensibilidade muito grande, mas pode dizer uma sensibilidade ainda um pouco desequilibrada. Lógico que não todo momento, porque mesmo no iniciado, tem momentos onde a sensibilidade abre mais, que você abre mais ainda a sua sensibilidade. Então a carta 2 pode aparecer também. Mas, em geral, no sensitivo já mais desenvolvido, a carta 11 vai aparecer com muita frequência. E muitas vezes ela aparece independente do momento que você está, é porque você está sempre em ação, né? O bruxinho está sempre agindo. O que seria, vamos dizer, equivalente a nível político, a pessoa que está na praxis política, aquele que está sempre atuando, né? Então a carta 11 é o atuante com a consciência, com as capacidades. O 5, né, como a gente falou ontem, o hierarca, o Papa, ele trabalha também, ele está construindo, mas ele constrói uma estrutura, uma base, ele é o naipe de paus. A carta 11, ele é o trabalhador de espadas, porque ele está lutando e defendendo o seu ideal. Então sempre mostra um momento difícil de uma certa forma, porque a pessoa está lutando contra dificuldades, impondo a sua vontade, realizando o seu talento e promovendo a evolução daquela situação. Então agora vamos para o apostolado, o enforcado, que é uma carta que muita gente se assusta com ela. Então, o apostolado, ele diz de um momento que é uma grande virada. Então, é um momento que você está vivendo que tudo aquilo que era muito importante deixou de ser radicalmente. E coisas que você nunca pôde pensar, nunca pôde pôr como importante, agora aparece como prioridade. Então essa carta fala assim, durante muito tempo você teve ali trabalhando para atingir determinados objetivos. Essa carta indica que durante muito tempo existiram certas tarefas que ocuparam o espaço todo, quer dizer, tinham certas coisas que era prioridade, que não tinha jeito, não dava para fazer outra coisa, seu prato estava cheio. E aí, durante muito tempo, você só pôde se dedicar àqueles objetivos. E por isso você deixou de lado um monte de coisa. E agora, no momento da 12, você atingiu esses objetivos. Então, tudo que era muito importante, que era para você a única, explosiva atenção, agora não é mais. E tudo aquilo que você deixou para trás, agora pode aparecer. Então, essa carta, ela diz de uma missão cumprida. Ela, como eu falei na Roda da Fortuna, a gente tem certas coisas que a gente define como prioritárias para provar o nosso valor, nossa capacidade, nossa competência, que a gente não é culpado de nada, que a gente é capaz de cumprir aquela tarefa, ser aquilo que o nosso pai queria que fosse, ou ser aquilo que a gente queria ser, mesmo que o pai não queria que a gente fosse. Mas a carta 12, ela fala assim, tudo que você queria provar, tudo que você queria provar para os outros, você provou, você não precisa provar mais nada para ninguém. Você provou a sua competência, a sua capacidade, você não é culpado de nada. E agora você pode ser você.
Agora você pode se preocupar com tudo aquilo que antes você não podia. Então, essa carta é um grande alívio. Mas, por outro lado, às vezes ela traz um certo vazio. Porque como até então você tinha objetivos muito bem definidos, quando aquele objetivo acaba, às vezes dá aquela impressão de, e agora? Acabou? E quais são os meus objetivos agora? Não tem mais objetivo nenhum? Não, não é que não tem objetivo, não tem pressão. Então, por exemplo, você estava fazendo aquela tese, até que você entregou os papéis. Pronto. Então, tudo que era muito importante, que você ficou ali durante anos em cima, acabou. Por exemplo, você trabalha muito, colocou o trabalho sempre em primeiro plano, até que você conquistou uma posição legal no seu trabalho e deu entrada no seu apartamento. Pronto. Aquele objetivo, estou estável, consegui minha posição, consegui uma estabilidade, foi feita. Foi realizada. Então, a partir daí, você pode se abrir para o lado afetivo. Então, tem certas coisas que a gente define como prioridade. Principalmente atualmente, tem muita gente, né? Por exemplo, muita mulher que não quer se abrir afetivamente, enquanto não cumpre essas obrigações. Se formar, conseguir um emprego, comprar um apartamento. E enquanto isso não acontece, a pessoa não consegue se libertar. Ou dar alguma coisa para a mãe, o pai, ou realizar aquele curso que eles queriam que você fizesse. E às vezes, a hora que acabou o curso, que você então finalmente conseguiu terminar, aí você fala, não, mas aquilo não era assim tão importante para mim. Então é uma virada, porque às vezes coisas que você achou que eram tão importantes, a partir do momento que você cumpriu, você vê que aquilo não é mais tão importante, ou pelo menos não te ocupa mais tanta energia como ocupou até então. Então a carta 12 é a solução, é uma solução, ao contrário de ser ruim, é uma carta muito boa porque ela mostra a solução de um problema. A resolução, você se libertou daquela pressão, daquela obrigação que você tinha, daquelas provas, daquelas dívidas. Então é um grande alívio e mostra que você saiu daquele ciclo vicioso da roda da fortuna. Então agora vamos para a carta 13. A carta da morte ou da imortalidade, aí eu prefiro muito mais o tarô da Kier, o espanhol, e que chama-se, bom, aqui em inglês está imortalidade também, né? Mas um tarô de Marseille, por exemplo, essa carta é super feia e nessa carta é super bonita, porque ela mostra a agricultura como como a reciclagem, né? Então essa carta aqui é interessante porque tem, no plano material ela parece o trigo, no plano mental o lírio, no plano espiritual a flor de lis. Então assim, o trigo ele é uma flor que ainda não tem pétalas. O lírio tem as pétalas tudo juntinho, ela não separou ainda. E a flor de lótus é a flor mais especial que existe. Então ela mostra assim, passado, presente e futuro é uma evolução. O que você plantou no passado, agora você vai colher melhor e no futuro melhor ainda, porque você aprendeu a plantar. A experiência, ela traz o melhoramento, o aperfeiçoamento. Então, a carta 13, ela fala assim, hora de mudar. Você está na hora de cortar tudo que você plantou e analisar melhor, né? Qual é o joio, qual é o trigo. De tudo que você estava plantando, o que vale a pena plantar? E como você pode plantar para plantar melhor agora? Então, é um momento de reciclagem, de mudança, onde você está analisando melhor as atividades e principalmente os relacionamentos. É um momento que você fala, eu mudei, eu não sou mais a mesma pessoa, eu não quero mais cultivar as relações e manter as relações
da mesma forma como eu fazia. Eu agora quero selecionar melhor o meu tempo. E já que eu estou olhando o que eu estou fazendo agora e abrindo a área, eu quero ver o que é que eu fazia no passado. Será que eu tenho coisas que eu fiz no passado, que eu parei de fazer e quero retomar na minha vida agora? Então, nessa limpeza do terreno, você está limpando também aquele armário de sementes antigas, você está encontrando bulbos lá na terra e trazendo de volta coisas importantes do passado também. Então, a carta 13 é um momento já de reciclagem, onde você está se preparando para uma mudança. E às vezes eu digo assim, você vai fazer uma mudança maior daqui a pouco, mas você sabe que não dá para mudar tudo de uma vez. Então vamos começar a selecionar. Vamos cortar um pouco aqui, plantar um milho que eu colho rápido, para quando eu colher eu já poder fazer a mudança maior. Então é um momento de análise, onde certas coisas já mudaram, outras estão para mudar. E o que está mudando? A sua relação, atividades, relações com pessoas e a mudança na forma de se relacionar com elas. Às vezes não é ruptura, mas é uma mudança na forma de se relacionar. Como também a retomada de pessoas do seu passado. Então, às vezes, voltar para um ambiente que você já viveu, retomar uma relação com uma pessoa do passado, reencontrar velhos amigos, um amor do passado, retomar uma atividade que você fez no passado e mudança na forma das relações. Então, por isso que às vezes essa carta pode dizer, ela pode falar de uma morte, mas aí é muito difícil, porque na realidade ela fala assim, uma mudança nas relações. E isso não quer dizer, lógico que se houve a morte de uma pessoa próxima, houve uma mudança na relação com aquela pessoa. Por isso que ela se associa à morte. Mas não que ela queira dizer isso por si só. Um fato, uma carta não pode representar apenas um fato. A morte ela pode aparecer conforme para a pessoa, conforme a relação aparece de uma certa forma. Às vezes, por exemplo, a morte de um familiar pode aparecer com a carta 12, porque aquele familiar exercia uma pressão muito grande. Então, aquela morte trouxe uma transformação, não existe mais aquela pressão. Então, e às vezes a morte pode aparecer, por exemplo, com uma carta 22. A carta 22 é o fecho de um ciclo. Então a gente não pode traduzir uma carta a um fato, né? Os fatos é que se encaixam nas cartas. A gente vai entender o fato através da carta. O que significou aquela morte para a pessoa através da carta que saiu. Agora, a carta 13, basicamente, ela é mudança de ambiente. Por exemplo, ela pode dar mudança de cidade, mudança de trabalho, mudança de bairro, por exemplo, mudança de casa, que tem mudança de bairro, porque dá mudança de ambiente, e corte, às vezes, de certas relações. Mas, por exemplo, um namoro, um casamento de 7 anos, nunca pode aparecer só com a carta 13. Aí seria mais uma mudança na forma de se relacionar com aquela pessoa, para melhor, né? Não para pior. E a ruptura de uma relação de 7 anos teria que aparecer a carta 22, porque a carta 22 é que diz de uma ruptura maior, de uma situação assim, vamos dizer, que vai mudar tanto a sua vida como, por exemplo, uma separação ou de um namoro longo. Agora, o que é sempre muito forte na carta 13 é a retomada de pessoas do passado, atividades do passado e um jeito de ser do passado que ficou para trás e que agora você retoma. Agora vamos para a carta 14. A carta 14 da temperança, ela diz de um momento onde você conquistou
uma base, uma estabilidade, e agora você pode cuidar de outras coisas. Então, ontem a gente falou da carta 6 e ela parece muito com essa carta de uma certa forma, porque a carta 6 ela fala, você tem o arroz com feijão está garantido, a estabilidade está garantida. Agora, eu quero outras coisas, eu quero não só a comida, eu quero outras atividades. E a carta 14, da mesma forma, ela diz assim, você conseguiu uma estabilidade, você conseguiu encaixar as suas habilidades, as suas especialidades dentro do ambiente. Agora você quer uma vida mais equilibrada, mais diversificada. Quer dizer, o equilíbrio não é aquela vida que não muda, que você acorda, vai trabalhar, volta para casa, assiste televisão, janta e vai dormir, certo? Não, a vida equilibrada é quando você consegue fazer um pouco de tudo, quando você tem o cardápio completo mesmo. Então você trabalha, você faz o que você gosta, usa os seus talentos, você ganha dinheiro, você vai se divertir, você tem lazer, você tem o namorado, a namorada, então você vai crescendo para ter família, quer dizer, então a carta 14 ela diz assim, eu quero uma vida completa, eu quero uma vida diversificada, e ela marca uma mudança de um estágio para o outro. Você conquistou aquele objetivo dos últimos anos. Agora você pode começar a pensar em outra coisa, no próximo passo. Então ela mostra essa necessidade de ir em busca de algo mais. De algo mais. Sua vida está muito pacata, você chegou naquela estabilidade. Agora eu quero algo mais. Então, como eu falei ontem também, tem certas cartas que são um pouco mais curtas, né, de falar, porque não tem muito o que falar dela. Agora, por exemplo, a carta 22, como ela fala, é um fecho de um processo, por exemplo, quando ela está junto da carta 22, a carta 22, como eu já estava falando, ela diz do fecho de uma etapa, de um período de 7 anos. É uma mudança grande, porque um período de 7 anos se findou. É uma transição de um setênio para o outro. Então, por exemplo, quando ela vem a 14, ela vem junto da 22, ela vai dizer, o último setênio você teve cuidando de um lado seu. Agora, para os próximos 7 anos, você quer gerar uma vida mais equilibrada. Você quer ter um tempero maior, você quer ter mais atividades. E isso vai dizer, foi 7 anos só no trabalho e agora está entrando uma pessoa na sua vida. Então, é uma notícia muito boa, sempre a 14. Falando agora, você vai conquistar essa estabilidade. Por exemplo, uma outra carta que vem junto da 14, que muitas vezes aparece junto, é a 20. A 20, ela fala que você agora está na hora de juntar, de derreter todos os personagens que você foi nos últimos 7 anos e misturar agora e fundir numa personagem nova. Então você está renascendo e nesse renascimento a sua vida vai ser mais equilibrada. Você vai conquistar esse equilíbrio, vamos dizer, essa versatilidade maior, essa variedade maior. Muito bem, então agora nós vamos passar para o próximo naipe dos arcanos maiores, que vai de 15 a 21. 15 a 21 a gente tem o naipe do corpo. Por que o corpo? O corpo como habitação do espírito. Então a última tarefa dos arcanos maiores é incorporar o seu espírito, as suas ideias e promover a transformação. Então a carta 15 é um momento de desafio, é um momento do vai ou racha, onde você está assumindo os seus ideais para promover a transformação, é o ato da transformação. E a carta 21, que é a última, o asa então do naipe, é quando você percebe, eu mudei,
Eu gerei a transformação e agora eu quero mudanças na minha vida. Então, aí é o naipe do corpo, quer dizer, incorporar as minhas capacidades e promover a transformação. E a carta 15 é o objetivo do naipe, então é isso que ela significa. É o momento onde você percebe, eu estou muito insatisfeita com tudo. Tudo aquilo que eu achava que era importante, que eu queria, que eu poderia me realizar, eu não estou fazendo. E agora está na hora então de colocar como objetivo a minha realização pessoal. E colocar todas as minhas forças, todas as minhas capacidades para realizar esses objetivos. Então é o momento que você está aceitando o desafio de promover uma transformação. E qual é a transformação? Deixar de fazer aquilo que não tem nada a ver com você e colocar como prioridade tudo aquilo que você considera importante, as suas especialidades, o uso de tudo aquilo que você se destaca, aquilo onde você tem tesão em fazer e ser. Então, a carta 15, ela mostra, em primeiro lugar, que você está assim, que você não está muito feliz com a sua vida. Você está transgredindo a si próprio, porque você está deixando de fazer as coisas que você gosta. E você colocou os serviços, você cuidou dos outros muito mais do que de você mesmo. Você colocou como prioridade os outros, o que os outros queriam de você, os serviços, ou o que você achava que devia ser, porque os outros exigiam. E ali é o momento que você fala, não, chega de fazer para os outros, ou aquilo que os outros querem, agora eu quero pôr os meus objetivos em primeiro plano. Então é um momento de transformação e de desafio, que em geral você está diante de uma oportunidade, você está diante de uma situação que permite você utilizar as suas capacidades. E então é um desafio profissional, às vezes uma viagem, um exame, um concurso, uma mudança, uma postura de agora ou vai ou racha, ou ele se separa ou eu não fico mais com ele, por exemplo, né? Então são aqueles momentos onde você abaixa um decreto. Agora a coisa tem que andar do meu jeito, senão eu não quero mais. Agora, lógico que é um momento que às vezes você está com muita raiva. E que por quê? Porque você deixou de fazer a sua vontade, você está transgredindo as suas próprias regras. Você chegou no limite. Então é um momento de agora ou vai ou racha, e quando você assume essa força, nunca racha. Sempre você consegue ir em frente, sempre você acaba conseguindo realizar o seu objetivo. Então agora vamos para a carta 16, a carta da fragilidade, aqui em inglês chama o obelisco, a fragilidade em espanhol, a torre no tarô de Marseille. Então assim, essa carta, todo mundo também tem medo, ninguém gosta dela, mas ela é uma carta muito boa, porque ela fala, você finalmente conseguiu se libertar daquela estrutura que já não te servia mais. Então para mim, essa carta, eu vejo assim como um ovo, pintinho saindo da casca do ovo. Essa carta indica que você criou uma estrutura no passado, uns anos atrás, que foi muito confortável, você pôde crescer, pôde se expandir, você tinha ali alimento, você tinha sustento, você tinha proteção, só que com o tempo você foi crescendo e aquela estrutura agora não te serve mais. Você produzia leite, agora você não toma mais leite, você tem que vender o leite, comprar outra coisa. Quer dizer, a estrutura que você criou no passado, ela foi bom para aquele passado, mas agora ela já é insuficiente, você precisa de uma estrutura nova. Então é o momento onde você está quebrando uma fonte de sobrevivência,
saindo de uma casa, quebrando uma relação que você se achava dependente, mas que agora você vê que você não depende mais, muito pelo contrário, aquela situação está te prendendo, está impedindo que você cresça e se desenvolva. Então, é lógico que conforme a situação e conforme a consciência que você tem da sua vida, as quebras são mais fáceis ou mais difíceis. Então, agora veja, por exemplo, você estava, um exemplo que eu usei ontem, você está trabalhando como balconista enquanto você não está fazendo a faculdade de advocacia e fazendo o exame da OAB. Pronto. Passou no exame da OAB, acabou a faculdade, passou no exame, agora você pode ser advogada, conseguiu um escritório para trabalhar. Bom, saiu do emprego de balconista. Então, o emprego de balconista era aquela estrutura antiga, era o ovo que você vai quebrar. Te dava proteção, te dava comida, mas agora impede que você vá trabalhar no escritório. Então, a estrutura nova é o escritório novo. Você se achava dependente do emprego de balconista, sim, mas agora você já tem um outro emprego. Então, essa carta ela fala de que você não precisa mais daquela estrutura antiga. E ela está falando de laços de dependência, de laços que você usou, mas que agora não te servem mais. E porque você agora cresceu e você está independente, você está maduro. E então essa carta também fala da maturidade emocional. Por exemplo, você vamos estar casada, só não estava sem trabalhar, super insegura, achando que o marido estava traindo. E por quê? Porque você não estava gostando de você mesmo. Aí você começa a trabalhar e aí vê que não está tão dependente do marido mais. Agora você está independente, aí você se liberta também do lado emocional, quer dizer, não dependo mais tanto dele. Aí a relação melhora. Ou não, ou aí você vê, bom, eu não dependo mais dele, agora eu estou vendo que, sabe, eu também não gosto mais dele. Então a independência emocional, ela só faz bem. Se você estava muito dependente de alguém, não, eu não posso viver sem ele, eu não posso viver sem ela, isso não é amor, isso é dependência. E se a relação rompeu por causa disso, é melhor que não tenha relação mesmo, porque uma relação de um depender do outro dessa forma não é o melhor, certo? É quando você opta, eu estou com essa pessoa porque eu quero estar com essa pessoa, não porque eu preciso, senão eu vou morrer. Então, essa carta simboliza você percebendo que não precisa mais aquela estrutura que você usou até então, como não precisa mais as proteções. Então, muitas vezes, depois que você, por exemplo, conquistou uma posição profissional legal, você não precisa mais se proteger tanto como você vinha se protegendo. Você pode quebrar as proteções e se abrir afetivamente. Então, por exemplo, a 16, ela pode dizer que você está conseguindo quebrar finalmente aquelas barreiras que impediam com que você enxergasse alguém, se abrisse para um relacionamento afetivo. Então, ela fala do afetivo muito forte, porque ela fala, você perdeu o medo de se abrir, você perdeu o medo, você não precisa mais daquelas barreiras que você usou até agora, você não precisa mais se proteger, você não precisa mais usar aquelas desculpas que você usava até então. Então dá tanto, por exemplo, você saindo da casa dos pais, como o filho saindo da casa da mãe também. E principalmente a mãe separada. Eu usei o filho para me proteger, porque eu achava que eu não devia ter outra relação afetiva. Agora eu não preciso mais. Não preciso mais me proteger, eu não tenho mais essa desculpa. Agora eu posso me abrir afetivamente. Então, é uma carta, ela fala fragilidade, porque é o momento que você está abrindo sim, que você está tirando a casca,
Então, para mim me lembra um pouco a história da lagosta, né? A lagosta, quando ela troca a casca, ela tem que se esconder, porque ela é tão frágil que nada pode encostar nela, né? E então a carta 16 é um pouco isso. Quando você está quebrando a casca, às vezes você se sente meio frágil, meio exposto. E aí essa carta aparece, ela é bem parecida com a carta 66, a Dama de Ouro, aonde é um momento onde você está dando tudo de si, está se expondo, e por isso às vezes se sente um pouco fraco. Como também ela se associa às vezes à carta 35. A carta 35, o 2 de paus, fala de um momento onde você está rompendo aquela estrutura antiga e às vezes se sente meio desiludido, porque você achava que aquela estrutura era para sempre. E de repente você vê, não, ela não me servia mais. Ela já não me sustentava, ela não dava o que eu estava precisando. Então são algumas associações da carta 16. Fala mudança de casa, pode ser saída da casa dos pais, às vezes pode falar do momento da separação do casal, onde você está se libertando daquela dependência da casa ou da pessoa, mas não sozinha, né? Como eu falei, as cartas juntas, elas vão, por exemplo, de um casamento, seria a 16, pode ser o momento da quebra da separação de corpos, mas ela tem que vir junto, por exemplo, da carta 22, por exemplo, se o casamento foi mais que 7 anos. Então agora vamos para a 17. A 17, ela fala de um momento de expectativa. É um momento onde você parece que, sabe assim, quando caiu a ficha e você agora está enxergando a vida de uma forma completamente diferente, como se você tivesse vivido numa caixa até agora e alguém foi abrir um furo e você achava que aquela caixa era o mundo. E agora abriu o furo e você está vendo que o mundo é muito maior. Mas como alguém que acabou de quebrar, de sair da casca do ovo e está vendo o terreiro é enorme. Então é um momento onde você tem a sensação de que é muito grande o universo que está ao seu redor, que você tem que esperar um pouquinho para conseguir entender, para conseguir se encaixar. Então é um momento de observação. A figura em si é como se você estivesse no alto da montanha observando o passado, o presente e o futuro, e aonde tudo se interliga melhor. Sabe quando a gente tem aquela impressão que você descobriu o fio da meada e que agora tudo se encaixa? Tudo está se encaixando de uma forma diferente. Aquilo que você fez no passado, com o que você está fazendo agora, e surgiu uma possibilidade de você realizar os seus sonhos. É como se você tivesse achado a ponte que une tudo o que você fez. Toda a sua vivência e os seus planos que pareciam tão inatingíveis e como se tudo agora se alinhavasse numa linha reta que não tem dúvida nenhuma. Então é uma carta de clareza, mas também de uma ansiedade muito grande. Por isso às vezes eu uso uma sensação, uma imagem para descrever essa sensação. Como se você tivesse enxergado você num prado, num campo muito grande, você olhou lá no fundo e enxergou em cima da montanha o seu castelo. E você reconhece, a minha casa é onde eu vou ser feliz. E aí você vai andando, e quando está 17, lógico que lembra, conforme a posição do jogo, é um estágio que você está dessa carta, aí você está vendo, eu estou chegando lá em cima, mas muitas vezes você já está ali no morro, subindo o morro, está chovendo, as provisões já estão acabando, e aí você começa a duvidar, será que existe o castelo lá em cima mesmo ou não?
Então é um momento de ansiedade, expectativa, que você enxergou uma solução para a sua vida, mas ela ainda não aconteceu, não consolidou, não concretizou, não depende só de você. Então, por exemplo, assim, você sabe que vai acabar a faculdade e depois vai começar a trabalhar, só que está em março e a faculdade vai terminar em dezembro. Você sabe que vai ter um filho, mas você está grávida de 3 meses, ainda demora 6 para o neném nascer. Você sabe que vai viajar e a partir daí vai começar uma vida nova, mas ainda não chegou a hora. Então, esse período de ansiedade, onde você já visualizou uma situação, mas ela ainda não se realizou. É uma carta assim muito difícil, porque muitas vezes as coisas que a gente prediz, vamos dizer, que vão acontecer, elas demoram mais tempo para acontecer do que os meses. Por exemplo, que eu no meu método coloco os mesezinhos, e aí tem certas previsões, mas a carta 17 ela pode prorrogar os prazos, como ela pode apressar. Ela fala assim, nem tudo depende de você. Às vezes depende de uma outra pessoa e depende do desenvolvimento e do livre-arbítrio da outra pessoa. Então essa carta, principalmente no lado afetivo, e ela muitas vezes ela aparece com a carta 19 da alma gêmea, ela fala que existe uma pessoa que você está esperando e às vezes você nem sabe quem é essa pessoa. Por isso, é uma carta muito complicada, principalmente no lado afetivo, porque tem coisas muito misteriosas no lado afetivo. Por exemplo, quando essa carta aparece com a carta, com os reis, o rei ou a dama de ouro, por exemplo, para uma mulher a 17 com o rei de ouro, para um homem com a dama de ouro. Então ela diz uma relação de alma gêmea e assim, que existem várias relações de alma gêmea para mim. Em princípio, a alma gêmea é uma pessoa que você conhece, que a hora que você conhece muda a sua vida. É uma pessoa que se identifica tanto com você que ela é o encaixe que você precisava para disparar um novo setênio. Então, a partir daí, você se transforma, porque você encontrou aquele encaixe que ajuda você a assumir quem você é e incorporar o seu espírito. Então, é uma pessoa que detona o início de uma nova etapa na sua vida. E aí, nesse sentido, dura pelo menos 7 anos. Se a pessoa só tinha o encaixe para 7 anos, pode acabar em 7 anos. Ou você pode renovar o contrato e continuar. Agora, existe a alma gêmea do espírito, que aí é uma pessoa que você está fundindo em uma alma, em um espírito só. E essa relação, ela pode estar você já pode estar desenvolvendo em outras vidas. Então, nessa vida, essa relação ela pode ser muito complicada, porque ela pode aparecer, essa pessoa pode aparecer na sua infância, e aí você não encontrar com ela até, 40 anos. Ou ela pode aparecer na infância e depois você reencontrar, nunca ter namorado com ela, ou ter namorado, depois você se distancia, daí namora de novo. Então, agora, às vezes você só encontrou com ela no final da vida, no meio da vida, mas você percebe que os marcos das coisas mais importantes na vida são iguais. Ou você poderia ter encontrado essa pessoa antes. E a impressão que dava é que estava esperando essa pessoa, que enquanto você não encontrar essa pessoa, ninguém satisfaz. Então, esses são esses casos inexplicáveis. E às vezes essa pessoa pode estar um tempão ali aparecendo no seu jogo e não aparece. Né? E isso aconteceu comigo, eu fiquei anos que eu estava sozinha e no meu jogo sempre aparecia 17 o rei de ouro. E depois eu fui descobrir que realmente tinha uma pessoa que eu já conheço há muitos anos e que no momento estou me relacionando e já tinha me relacionado.
Então, essa carta, ela é meio misteriosa nesse aspecto. Por exemplo, ela pode aparecer às vezes, a pessoa está num relacionamento muitos anos com alguém e a relação nunca realiza completamente, sempre tem alguma coisa faltando. Ou ele é casado, ou é ela que é casada, e parece que a coisa nunca dá certo, e aparece a 17. Existe a relação, mas não é completa, então ela está na expectativa dessa relação completa, e que vai acontecer, porque a gente nunca espera algo que não vai acontecer. Então, tem várias formas de aparecer a carta. Quando ela se repete muito, é que a pessoa está nessa expectativa de algo, e principalmente do lado afetivo. Às vezes ela aparece mais momentaneamente, que é, como eu falei no início, o significado mais simples da palavra. Caiu a ficha. Você agora entendeu uma ligação entre tudo aquilo que você já fez na sua vida que antes você não percebia. E isso traz um novo sentido para a sua vida. Então, é essa tomada de consciência, vamos dizer, e essa expectativa dessas coisas que estão planejadas no seu destino. Por isso ela é a carta do destino também. Bom, vamos falar um pouquinho da 18 e finalizar com a 18. Então, a carta 18, ela diz de um momento onde você está analisando quem você foi, quantos personagens você já representou na sua vida. Então, como se fosse uma atriz, é o momento que você entrou dentro daquele camarim para ver quantas novelas você já fez, qual foi o seu personagem em cada novela, quantas vezes você fez sucesso, quantas vezes você foi o que você queria ser, quantas vezes você foi aquilo que os outros queriam que você fosse. Então é o momento de analisar e parar para ver o que deu certo, o que não deu. E analisando todos os seus personagens, você começa a perceber que você só fez sucesso mesmo quando você conseguiu enfiar o seu jeito de ser dentro do personagem. Então é o momento que você vê, toda vez que eu tentei ser o que os outros queriam que eu fosse, não deu certo. Eu não fiz sucesso. E agora está na hora de eu tirar o melhor jeito de ser para fora, aquilo que eu gostaria de ser. Então é o momento de fazer aquela limpeza no armário, de tirar tudo aquilo que você não quer mais ser, que você emprestou, todas aquelas roupas que você não quer mais usar, e trazer para a tona aquilo que você quer usar, aquilo que você quer ser. Então, quando aparece a carta, principalmente aparece naqueles momentos onde você está tendo oportunidade de frequentar um ambiente novo, ou conhecer uma pessoa nova que te leva para um ambiente novo, ou está num ambiente novo. Nesse ambiente novo, você está tendo oportunidade de ser mais você, de estar mais à vontade. Aquela pessoa te deixa mais à vontade, então você agora não precisa mais representar aquele papel. Então, lógico que a cada 7 anos a gente faz essa limpeza no armário. A gente sempre encontra um ambiente novo ou pessoas novas que vão dar a oportunidade para a gente se descobrir, se redescobrir e conseguir depurar um pouco melhor, lapidar um pouco melhor o nosso ser para uma forma mais pura. E tirar as máscaras, e tirar aquilo que a gente foi introjetando dos outros. Então essa é uma carta de purificação. E ela aparece num momento, muitas vezes, onde a gente se sente um pouco confuso, porque às vezes se sente assim, não, parece que eu sou um em uma situação, eu sou outro em outra situação, afinal de contas, quem que eu sou? Então é um momento assim, vamos dizer, meio esquizofrênico, onde você está se percebendo diferente, de uma forma nova.
E aparece muitas vezes, ou por exemplo, você começou a frequentar um novo ambiente e agora você está vendo que no seu casamento você se sentia reprimido, que você não estava à vontade, não estava sendo você, e com isso você começa a resgatar quem você é. Então, por exemplo, no final de uma relação, pode estar aparecendo, ou depois de ter terminado uma relação, quando você já está frequentando um ambiente novo e descobre o quanto que você se moldou para ficar naquele relacionamento. Ou, por exemplo, quando você está mudando de emprego e aí você começa a ver o quanto que você se reprimiu naquele emprego novo, o quanto você estava sem espaço. Ou, por exemplo, uma pessoa que está saindo de uma cidade do interior, onde todo mundo conhece ela, para uma cidade grande, onde ela tem a liberdade de ser ela mesma, ou para um país onde a parte artística dela vai ser mais valorizada. Então a carta 18 fala nessa troca de ambiente e aonde você pode resgatar ou descobrir uma parte que você não podia até então. Às vezes ela fala da pessoa dividida também. Lembra que eu estava falando na outra aula da carta 6, que a carta 6 pode dizer da pessoa dividida em duas situações. Por exemplo, numa relação ela é dessa forma, na outra relação ela pode ser ela mesma. Então a pessoa dividida em dois ambientes diferentes. Então, num ambiente eu sou aquilo que a família queria que eu fosse, no outro eu sou aquilo que eu gostaria de ser. Então, quando a pessoa está dividida em dois ambientes diferentes, um que ela leva como uma obrigação e o outro onde ela se sente mais à vontade. Então, são nessas situações que a 18 vai aparecer. A 18 fala então de uma repressão, e fala de traumas de infância que pode estar interferindo na vida da pessoa. Por isso, em geral, quando a pessoa tira 18 com muita frequência, eu recomendo fazer a terapia de vidas passadas, porque essa carta fala um pouquinho quem você foi, quais os personagens que você foi, né? Você está meio reprimido, está faltando ser alguma coisa que você ainda não tirou para fora. E a terapia de vida passada ajuda você a trabalhar com os traumas que impedem você de perceber os seus dons, de você se realizar em aspectos que você está se punindo. Então fala, tem um personagem que você está se punindo, que você não está querendo deixar aparecer porque está reprimindo. Então a carta 18 é esse escuro que fala da repressão, de ter alguma coisa escondida, reprimida, de você ter medo de ser marginalizado, de ser rejeitado. Então ela fala dessa parte sombria que você tem medo e que você pode se libertar. Muito bem.